Bom dia, hoje é sábado e dia de live Mães que Oram. Nós estamos aqui mais uma manhã de sábado, graças a Deus, cheias de saúde, cheias de vontade de falar da palavra, dispostas a ouvir o que o Senhor tem para nós, não só na questão da educação dos nossos filhos, mas também para as nossas vidas. Tudo que você tem aprendido aqui, que nós temos aprendido aqui, nós podemos usar não só em favor da educação, mas também usar em favor das nossas vidas, porque nós somos filhas do Senhor. E se nós somos filhas do Senhor, nós temos muito a aprender também. Amém? Então vamos orar para começar esse encontro, agradecer ao Senhor por mais esse encontro nessa manhã de sábado. Se você puder, chama as pessoas que você conhece para participar, compartilhe esse vídeo para poder participar aí desse encontro. Amém? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, de amor e de favor. Nós te agradecemos, Deus. Sabemos que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel. Tu és aquele digno de toda honra e de toda glória. Somente ao Senhor, Pai, devemos prestar culto. Somente ao Senhor, Deus, nós devemos a nossa vida. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui, Pai, nessa manhã de sábado, dispostas a mais uma vez buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor, por favor, venha abençoar esse dia. Pedimos ao Senhor que entre com provisão sobre a nossa vida, provisão financeira, provisão de saúde, provisão de tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Nós estamos aqui, Pai, dependentes de Ti e queremos saber mais a respeito da Sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa manhã e toda essa semana que vai seguir. Que esse encontro seja de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor venha me usar e que através da minha vida o Senhor possa falar aos corações. Que em nome de Jesus a Tua graça e o Teu favor esteja sobre nós. Porque se nós tivermos a Sua graça e o Seu favor, Pai, nós somos muito ricas nessa terra. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor não faz. Porque nós sabemos que até mesmo nas coisas que o Senhor não faz, existe graça da Tua parte. Obrigado, meu Deus, por tudo. Te agradecemos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém. Bom dia a todas que chegaram aí. Nós vamos começar esse encontro de hoje, trazendo um pouquinho, né, da palavra que foi falada no último encontro. Nós estamos aí na sequência, né, de lives, onde temos aprendido muito a respeito da educação dos nossos filhos e também do nosso posicionamento como filhas do Senhor. E no último encontro, ainda falando a respeito de abandono de pecado, que faz parte do processo de correção. Abandonar o pecado, ensinar os nossos filhos, guiá-los a abandonar o pecado, tem a ver com o processo de correção. Depois que você identifica, você precisa trabalhar em cima disso. Você, como mãe, precisa direcionar o seu filho. Em que direção? Para o alto, em direção à vontade de Deus. Essa é a direção que você tem que tomar com o seu filho e na sua vida também. E para isso, você, assim como eu, tem aprendido nessa sequência de encontros, né, aqui na nossa célula de mães, na nossa live de mães, você tem aprendido comigo que muitas direções, elas vêm da onde? Da Bíblia. E é por isso que nós temos que ter a Bíblia inclusa durante esse processo. Nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos usar a palavra de Deus durante esse processo de correção. Porque quando a gente fala em pecado, aquele que combate o pecado está na palavra de Deus. Então, esse é o melhor livro que você pode usar. Esse é o melhor livro. É o livro que vai te dar a sabedoria que vem do céu. A sabedoria que não é sua,
não é do autor X, do Y, mas é uma sabedoria do Senhor. E essa sabedoria do Senhor é que você precisa. Outra coisa, além de entender que o pecado está relacionado ao processo de correção, né, abandonar o pecado, nós falamos da necessidade de negar a si mesmo. Essa semana toda nós conversamos a respeito disso. Negar a si mesmo é quase um mandamento cristão. Nós precisamos viver essa verdade. Isso precisa ser verdade na sua vida, para que você possa transferir isso para a vida do seu filho. E desde cedo, como falamos no último encontro, na última célula, como nós falamos, você precisa ensinar isso para os seus filhos. Porque se você ensinar isso desde cedo para ele, ficará muito mais fácil ele, como adulto, entender que ele tem que negar a si mesmo. Ele, como cristão, quando ele estiver lá pregando a palavra, levando o evangelho para outras pessoas, ele vai pregar sobre negar a si mesmo com muito mais autenticidade. Por quê? Porque ele vive isso desde cedo, ele entende isso. E não sei se você reparou, muitas das coisas que a gente tem falado, às vezes, dependendo da sua criação, dependendo daquilo que você já acredita, isso já fazia parte do seu dia a dia. Você já não deixava o seu filho viver a la vontade assim. Mas aqui nós temos aprendido que não só fazer, mas também correlacionar com a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus e fazer seu filho entender que isso não é só algo passado de família, mas é algo poderoso, que é a palavra de Deus. É Deus que fala isso. Não é só a sua avó, não é só sua mãe que criava você dessa forma. Deus tem essa direção para você. E é importante ele saber que Deus tem essa direção, porque ele vai entender, poxa, a minha mãe, ela se baseia na palavra de Deus para poder me corrigir, para poder me direcionar, e isso fica. Você, como mãe, precisa entender que nós temos que dizer não para as nossas vontades, nós precisamos dizer não para nós mesmas, nós precisamos agradar o nosso Criador, porque essa é a nossa missão na Terra, com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos. Amém? E você é responsável. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a autoridade que Deus te dá nessa terra. É com você, mãe. E é com você, sabe por quê? Porque você tem um tempo maior com seu filho. Ou porque você é uma figura que Deus colocou na vida do seu filho, que significa muito. Ou seja, esses princípios, esses valores, o processo de correção precisa ser feito por você. E se por algum motivo você não tem condições de fazer isso, que você peça a Deus que Ele mude a sua história, que Ele transforme, que Ele te dê mais tempo, que você coloque isso para o Senhor na sua oração, porque é com você que Deus quer falar, é com você que Deus quer, é com você que Deus deu essa direção. Então, coloque isso para o Senhor, é lícito também, mesmo que você não esteja conseguindo fazer isso da maneira como você gostaria, agir na vida do teu filho, você pode colocar isso para o Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Vai te dar um escape, vai te dar uma direção, vai te dar uma outra maneira de você agir em favor do seu filho e não negligenciar todo esse processo. Amém? No tema dessa semana, nós vamos falar de mais um fundamento do abandono do pecado. E aí, na verdade, mais dois. Hoje eu quero falar com você sobre a amputação radical, que a gente chama da doutrina da amputação radical, e também da prestação de contas. Assim como eu, existem momentos que você provavelmente na sua vida de mãe já teve que ter sido mais enérgica com o seu filho. E às vezes até mesmo cortar determinadas coisas. Isso a gente chama de doutrina da amputação radical. Radical por quê? Porque tem que ser assim.
Se não for dessa forma, parece que não funciona. Ou você já pode ter passado por um processo parecido com esse. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus tem uma orientação a respeito disso. E essa orientação está lá no texto de Mateus, capítulo 5. Eu gostaria que você tem uma Bíblia aí? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso 29. Nós vamos ler os versos 29 e o 30. Nesse contexto, Jesus falava acerca de um pecado bem grave, relacionado a adultério. Eu falo um pecado grave porque é vontade de Deus que a sua família permaneça unida, é vontade de Deus que a sua família, aquela família que se forma, permaneça em unidade até o fim. E Deus entra com essa, Jesus, desculpa, entra com essa fala em Mateus 5, 29, aonde ele se refere ao adultério. E ele diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Que Deus nos abençoe diante dessa palavra. Uma palavra dura da parte de Jesus, relacionado ao adultério. Você ao ler essa palavra, essa passagem, eu não sei se você pensa assim, meu Deus do céu, eu vou ter que arrancar um braço meu se eu cometer um pecado, trazendo... Aqui Jesus fala do adultério, mas a gente pode levar isso para o pecado de uma maneira geral. É só um exemplo, né? Será que eu vou ter que arrancar uma parte do meu corpo? Jesus me trata dessa forma? Eu tô aqui para dizer para você que não. O que Jesus diz nessa passagem não é literal. Não é porque você agiu de uma maneira pecaminosa, uma atitude pecaminosa, que você deve arrancar o seu membro. Mas observe, Jesus não é literal, mesmo porque o próprio Deus diz que nós temos que cuidar desse templo. E esse templo é templo do Espírito Santo. Então, o Senhor não seria, ele não é contraditório na palavra dele. Ele pede para a gente cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e em outra passagem ele fala que a gente tem que arrancar fora um pedaço do nosso membro. Não, Deus não é incoerente com as coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia se complementa. E nessa passagem, Jesus se refere à ideia da renúncia. E é uma renúncia tão grande que pode ser dolorida para você, como, por exemplo, a dor de arrancar o membro. Jesus orienta que você abandone, que você renuncie a respeito daquela determinada atitude, mesmo que ela te doa a ponto de se comparar com a dor de arrancar um membro. Porque é melhor que você sinta aquela dor por ter parado com aquela situação, né, de sentir falta daquela situação, do que você venha a chegar a um pecado, como por exemplo o adultério. Então é isso que Jesus quer dizer nessa passagem. A situação não é literal. Porém, entenda uma coisa, vamos fazer uma análise em relação ao que Jesus falou. No verso 30, ele se refere ao membro direito, ao olho direito. No verso 30 ou no verso 29 também, né? No verso 29 ele se refere ao olho direito. E no verso 30, à mão direita. Direito tem um pouco a ver, para a maioria de nós, tem a ver com um lado dominante, com um lado que você não pode ficar sem, né? Você vai se adaptar se algo acontecer com o seu lado direito. Porém, se ele é o seu lado dominante, isso vai ser bem difícil para você. Então, eu gostaria que você entendesse junto comigo nessa palavra,
que é melhor que você fique sentindo essa falta, é melhor que você tenha dificuldades diante da sua escolha, do que você peque. E nessa ideia, remover qualquer coisa que te leva a pecar, mesmo que isso seja importante para você, como um olho ou como uma mão, é melhor que você elimine. O pecado é assim. O pecado, em muitas situações, não existe meio termo. Não tem como você ficar ali, só um pouquinho, tal, eu não vou pecar tanto. Não tem como. Você muitas vezes vai ter que ser radical com você ou até mesmo com os seus filhos. Por quê? Porque não existe meio termo. Ou você tira ou você peca. E Jesus não quer que você peque. É por isso que ele orienta. É melhor que você arranque e lance fora. É uma palavra dura, mas é direto para o seu e para o meu coração. Porque pode ser que tenham coisas na sua vida que você não consegue seguir em frente, você não consegue prosperar naquela situação. Por quê? Porque você fica com um pecadinho de estimação. Você fica guardando para você. E aí, criando aquilo dentro de você. E você não joga fora de uma vez. Tem coisa que não tem como ficar negociando. Tem que jogar fora. Tem que liberar. Tem que mandar embora. Tem que lançar fora. Não tem outra maneira. Foi isso que Jesus quis dizer para nós. Trazendo para a nossa realidade materna, eu fiz uma consideração aqui em relação a essa coisa de pegar o contexto de algo errado, do pecado, e o que fazer com ele, né? Muitas vezes com os nossos filhos, aquilo que leva os nossos filhos a cometer o erro, você vai precisar eliminar. Talvez para o seu filho seja o que leva ele para o erro, pode ser o computador, pode ser às vezes até mesmo uma comida, um excesso, né? Pode estar relacionado a celular, a televisão. Talvez elas tenham que ser eliminadas ou excluídas, pelo menos temporariamente, dependendo da situação. É óbvio que a tudo cabe um discernimento em cima da situação. Você não vai sair aplicando a doutrina da amputação radical em tudo, porque não é assim também que Deus quer que você faça as coisas. É por isso que muitas vezes, um pouquinho mais para frente eu ia falar nisso, mas já trazendo para o contexto, por isso que muitas vezes eu repeti aqui com vocês que a nossa sabedoria vem de Deus. Porque como mães, nós temos que ter sabedoria do céu para saber o que é melhor aplicar naquela determinada situação. Se você agir pela sua carne, pela sua vontade, o que você vai fazer? Você vai sempre arrancar e lançar fora, que é muito mais fácil. E não é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que você viva arrancando, só arrancando. Ele quer que você aprenda a não querer mais aquilo que te leva ao pecado. Você entende? Para a sua vida isso e para a vida dos seus filhos também? E é isso que Jesus quer. Por quê? Porque Jesus quer que nós desenvolvemos o nosso domínio próprio. Dominar-se. Dominar as suas próprias vontades. Negar-se a si mesmo para que você tenha domínio sobre você mesmo. E fazer o seu filho entender que ele não vai ter determinada coisa para que ele entenda e use com moderação. No contexto aí das crianças, vamos dar o exemplo aí do tal do celular, da televisão. Enfim, tudo que te leva longe da vontade de Deus vai ser chamado aqui por nós de pecado. Tudo que seja te leva longe da vontade de Deus vai te afastar de Deus. Então, se você permanece muito tempo na televisão, se o seu filho só fica na televisão, se você só fica na televisão, no celular, talvez isso esteja roubando o seu tempo com Deus. Como é que você vai ter tempo para meditar e aprender mais da palavra se você não vai até a palavra, se você não busca na palavra aquilo que você precisa buscar?
e o seu alimento acaba sendo outro. Então talvez essa situação ou essa atitude te leva para uma atitude pecaminosa, que é ficar longe da vontade do Pai. Você entende o que eu digo? Como mães, eu quero lembrar você, como eu comentei no começo, nós temos autoridade dada por Deus para realizar essa amputação radical. Sim, você tem. Você é a autoridade de Deus na terra, na vida do seu filho. É por isso que Deus, Ele quer de você, Ele cobra de você, que você seja uma mãe cada vez melhor. Que você o busque para que Ele te capacite e que você seja cada vez melhor. Por quê? Porque você, os cuidados, Deus entregou nas suas mãos. Quando Ele permitiu, né, que você tivesse aí um filhote lindo, uma filha linda. Então, essa responsabilidade, ela também te dá autoridade. A autoridade de Deus na terra. E essa doutrina da amputação radical, que você pode ter a necessidade de aplicar, você precisa saber que isso é autoridade de Deus. Você não vai perder o seu filho porque você está sendo um pouco mais rígida. Muito pelo contrário. Você, com discernimento de Deus, você vai aplicar e isso vão gerar frutos. É engraçado isso, né? E Deus nos respalda sobre isso. Você pode ser dura, você pode ser firme, mas isso vão te gerar frutos. Mas é lógico, nós buscamos a palavra de Deus. E Deus fala dessa rigidez, ela sendo necessária em alguns momentos. Jesus fala sobre essa rigidez sendo necessária, que se é para pecar, então é melhor que você arranque fora. Mas a palavra de Deus como um todo, ela nos faz a buscar um equilíbrio. Melhor que você não precise chegar a isso. Por isso que nós temos falado sobre outros conceitos da correção. É por isso que você tem que usar os outros conceitos da correção. Repreender, você corrigir, convencer do pecado, levar seu filho ao arrependimento. Você ser convencida, ser levada ao arrependimento. É por isso que nós precisamos ouvir da palavra, se alimentar, ouvir as ministrações. Por quê? Porque isso vai transformando e fazendo com que a gente não precise chegar, por exemplo, numa amputação radical. Porque se você for transformado, se você for mudado por dentro, talvez você não chegue a necessitar de uma amputação radical. Mas, se na sua caminhada determinada coisa te atrapalhar a seguir o caminho e a vontade de Deus, é aplicável a doutrina da amputação radical. A palavra de Deus, ela nos traz para um caminho onde a gente deve aprender, a gente deve desenvolver, né, o domínio próprio. A gente busca isso diariamente, é por isso que a gente se alimenta da palavra todos os dias. Então, é melhor até que você oportunize o seu filho, oriente a criança a remover a pedra de tropeço por conta própria. É muito melhor do que você arrancar algo. Lógico que é. Eu não estou dizendo que você vai trocar uma coisa pela outra, mas eu estou dizendo que você tem essas duas armas na sua mão, esses dois instrumentos na sua mão. Você vai trabalhar para que seu filho, mesmo fazendo a amputação radical, você vai trabalhar para que ele venha a entender o porquê que aquilo não é legal para ele. Ele precisa entender o porquê que ele não deve ficar agindo daquela forma. E isso é o seu trabalho diário, é a sua leitura da palavra, é você se enchendo do Espírito Santo, é você enchendo ele do Espírito Santo, é você buscando, fazendo dinâmicas, estudando a palavra de Deus. É assim que você diariamente vai conseguir evoluir nisso. E aí o seu filho, assim como você, vai se desenvolver e por conta própria vai conseguir tomar aquela atitude assim, ó, isso não é bom para mim.
Imagina que lindo o dia que você ouviu o seu filho, a sua filha, falando isso. Ele mesmo dizendo que, ó, mãe, adolescente, ó, é melhor eu não ir naquele lugar porque aquilo não é lugar para mim. Isso é uma bênção e é por isso que nós trabalhamos. Então, levar os nossos filhos a essa reflexão, conseguir com que eles reflitam a respeito, isso vai de acordo com a idade que ele tem, é lógico. Para crianças menores é nós que vamos conduzir, fica até mais fácil, né? Mas para adolescente, para adulto, a gente precisa trabalhar muito. Não só amputar, mas nós precisamos trabalhar muito para que a gente consiga, ó, atingir a mente. Lembra que nós falamos a respeito da metanoia, que é a mudança de mente? Quando a gente conseguir atingir isso e trabalhar na mudança de mente dos nossos filhos, o que vai acontecer? Eles não vão nem desejar aquilo que não vai de acordo com a vontade de Deus. E talvez por curiosidade, né, adolescente passa por essa fase da curiosidade, eles queiram entender, eles queiram saber, mas a gente vem trabalhando para que eles não tenham esses desejos que vão de encontro com a vontade de Deus. A sabedoria é sempre uma arma na mão das mães. Eu falo uma arma porque é uma arma mesmo, né? Se a gente tiver a necessidade de impor, precisamos de sabedoria, porque senão a gente passa do limite. Você, sem sabedoria de Deus, você faz aquilo que você acha que é bom para o seu filho. E talvez num dia em que você está mais irritada, num dia que você está fora aí da casinha, como diz, talvez a sua atitude passe um pouco, né, do limite que precisava. Mas com a sabedoria de Deus, você vai ser capaz de se manter firme e forte ali, ó, aonde Deus quer, no equilíbrio. Porque Deus fala sobre atitudes duras, mas Ele também fala sobre uma chuva de amor, Ele fala sobre uma chuva de paciência, Ele fala sobre sobre os domínios da carne, né? E você liberar ou florescer cheia de domínio próprio, cheia da presença do Espírito Santo. Gálatas 5 faz referência a respeito desses frutos do Espírito Santo. E a sabedoria é algo que a palavra de Deus diz, que se a gente pedir ao Senhor, Ele nos dá. Lá no livro de Tiago, tem várias referências a respeito disso. Você precisa de sabedoria, assim como eu, para que você tenha o equilíbrio, que não é seu, é o equilíbrio de Deus. Para que você saiba se posicionar com autoridade, porque talvez a sua dificuldade seja exercer essa autoridade. Você pode ficar em dúvida se você está fazendo o melhor, se você não está passando do limite. Você pode ficar insegura em relação àquilo que você tem que fazer. Mas com a sabedoria do Senhor, com a sabedoria do céu, você vai ter até mais firmeza para poder fazer aquilo que você precisa fazer na hora certa. Isso é uma bênção. Como é bom poder contar com o Senhor. Então, fica aí mais esse instrumento da correção, a doutrina da amputação radical. Dependendo da situação, ela vai ser necessária, mas que Deus te faça usá-la de maneira sábia, de acordo com a vontade dele. Amém? A sabedoria de Deus, a presença do Espírito Santo através das nossas vidas, é um presente de Deus para nós mulheres. Nós somos fazemos várias coisas ao mesmo tempo, somos bombril, multifuncional, somos todas essas características, né? Que beleza que nós somos assim. Que bom, é bondade de Deus na nossa vida. Deus quer que a gente seja assim, porque Ele sabe os desafios que nós temos que enfrentar como mães, Ele sabe os desafios que nós temos que enfrentar como mulheres,
Então é por isso que Deus nos capacitou dessa forma. E você tem que ver isso como um presente de Deus. Um presente do nosso Pai, que quer que nós sejamos mães que oram. Tem a ver com o nome. Você precisa ser mãe que ora, porque essa sabedoria, ela vai vir da sua comunhão com Deus. Além dessa doutrina da amputação radical, eu queria falar com você sobre outro tema que tem a ver com abandonar o pecado. E esse tema tem um pouco mais a ver com crianças e adolescentes um pouco maiores. Quando o seu filho começa a bater asinha, sabe? Não é o meu caso ainda, eu tô com todo mundo assim debaixo da minha asa, bem guardadinho, só vai aonde eu vou. Eu tô ainda naquela situação que umas mães mais experientes falam assim, por enquanto tá fácil, eles estão tudo debaixo da tua asa. Eu ainda tô nessa, então eu vou curtir a minha fase. Essa coisa de, às vezes, me preocupar com uma fase que eu não tô vivendo, eu não costumo muito pegar isso pra mim, não. Porque, nossa, além de gastar toda a energia da fase que eu tô, eu vou ficar me desgastando e pensando que isso pode mudar lá na frente. Não, eu acho que eu vou no máximo ali um ano, 2 anos pra frente, né? E assim, não é a minha realidade de vivência. Mas eu tenho pessoas muito próximas a mim que já vivem essa fase, onde você já começa a abrir um pouquinho a asa e o filho começa a fazer coisas que nem sempre essas pessoas estão próximas. E assim, é um momento, é um divisor de águas na vida de uma mãe. Por quê? Porque às vezes não basta só amputar, né? Você nem sempre está presente. Lembra que nós comentamos que na última reunião que nós temos que treinar os nossos filhos para que eles obedeçam a Deus. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, mas você não. Então, esse conceito de obediência, esse discernimento de obediência, você tem que trabalhar muito em favor disso, porque quando chegar nessa fase do seu filho sair debaixo da sua asa, você sabe que você alimentou ele nesse sentido. E aí, eu queria falar com você sobre a prestação de contas. E o que eu quero dizer com isso? Seu filho vai ter que mostrar lá tudo que ele tem feito. Não, mas ele tem que te relatar, ele tem que remeter a você. Essa coisa do filho ainda pequeno, né? Não ter que dar satisfação sobre aquilo que faz ou que deixa de fazer. Você precisa trabalhar na vida do seu filho esse tema prestação de contas, porque prestar conta das atitudes dele, isso vai também ajudar a ele a não pecar. Quando o seu filho ele comete uma atitude errada e você caminha ali com ele para saber se ele se converteu ali dos maus caminhos, né? Se ele se arrependeu genuinamente, se ele mudou de atitude, você vai precisar pedir essa prestação de contas. Para quê? Até mesmo para estabelecer essa relação depois da repreensão e de tudo que você já fez, para poder construir algo novo. Então, a prestação de contas, ela não tem só um caráter ruim. Muito pelo contrário, ela aumenta a oportunidade para você, como mãe, conversar com o seu filho a respeito daquele pecado, daquela situação em que ele precisa abandonar. E prestar conta é lícito, é bem lícito. Fazer isso não é problema algum. Eu, como experiência como filha, eu vou dar meu relato aqui, meu testemunho como filha. Para mim, isso sempre foi muito presente lá na minha casa, porque falar aonde eu ia, dizer o que eu estava fazendo, sempre foi algo muito comum, né? E aí aquilo cresceu como uma verdade dentro de mim, que no único dia que eu resolvi não dizer, falar uma coisa, estar num lugar que eu não estava, ou seja, eu menti, eu falei que eu não ia para determinado lugar e eu fui. Aquilo teve um peso sobre a minha vida.
teve um peso. Eu fiquei no lugar lá meio preocupada. Eu tinha o quê? Eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu fiquei extremamente preocupada, porque eu ficava imaginando, vai que o meu pai chega. Como que meu pai ia chegar? Meu pai não ia chegar. Hoje eu posso pensar nisso. Meu pai não ia chegar naquela situação, porque eu lembro que foi uma festa do pijama. Eu tenho amigas de longa data aí que vão lembrar desse episódio. E aí eu fui na tal festa do pijama, porque eu queria ir, meu pai não queria deixar, enfim. Eu tomei uma atitude que eu não deveria ter tomado. Eu deveria ter ido conversar, deveria ter ido, enfim. Mas assim, eu estava lá, mas o peso da responsabilidade, o peso de dizer assim, peso no bom sentido, eu quero dizer. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, com essa atitude de sempre a gente remeter aonde nós estávamos, eles construíram dentro de nós essa necessidade de dizer assim, pai, ó, tô indo lá. Ó, pai, tô com tal pessoa, né? Não sei, talvez eles pensavam na época como algo de proteção mesmo. E aquela ideia de o nosso receio de saber com quem os nossos filhos estão, né? Então, isso funcionou na minha vida. Porque essa prestação de contas era algo que eu vivia diariamente. Então, para mim, não era um problema. Não era um problema. Dizer aonde eu deveria ir, aonde eu iria, não era um problema para mim. Não era mesmo. E até hoje, às vezes eu saio para viajar e eu falo, pai, tô indo, eu sou casada, tenho filhos e tudo mais, mas é natural para mim. Pai, eu vou viajar, esse final de semana eu não tô em casa. Então, o que eu quero dizer para você com esse testemunho? Que isso tem que começar cedo. Ao começar cedo, o que vai acontecer? Vai ser algo natural. E em caso de processo de correção, vai ajudar você a continuar, a não esquecer aquilo que foi trabalhado lá atrás, mas vai ajudar você a continuar o processo de correção na vida dos seus filhos. Amém? Então, a prestação de conta, ela é importante para o seu filho e é importante para você também. E quando ele sabe que você pode perguntar para ele a respeito daquele pecado que está sendo trabalhado, daquela dificuldade que está sendo trabalhada na vida dele, isso pode ser um aliado contra a tentação. Ou seja, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer aquela atitude errada, por conta dessa sua proximidade, desse seu relacionamento com ele. Ou seja, nós temos instrumentos de Deus nas nossas mãos como mães. Seja amputando radicalmente quando é necessário, seja acompanhando e exigindo essa prestação de contas com seus filhos e todos os outros instrumentos de correção que nós já trabalhamos aqui. Você, como mãe que ora, precisa entender que você precisa se munir desses instrumentos, porque você não sabe o que você tem aí pela frente. Você não sabe o que você tem para enfrentar, quais são os desafios que você vai ter com os seus filhos. Então, é vontade de Deus que você esteja se capacitando, que você esteja cheia de instrumentos da correção, mas também, ou até melhor que isso, que você esteja cheia da presença de Deus. Você tem que ser uma mãe que ora, porque a oração alcança todos os limites dos seus filhos, todos os lugares, até mesmo quando eles já saíram totalmente debaixo da tua asa e aí eles seguem as suas vidas, né? Como é o nosso caso hoje. E quando a gente sabe que a gente tem uma retaguarda que a gente sempre teve, isso também nos dá segurança. É muito bom, o seu filho com certeza vai se agradar de ter uma mãe que ora. Uma mãe que mesmo sendo firme, uma mãe que mesmo fazendo o seu processo ali de correção, ela derrama também muito amor e principalmente que ela cobre, que ela cobre ele em oração.
nós cobrimos nossos filhos em oração. Isso é função da nossa vida. Esse é o motivo pelo qual Deus nos dá esse título de mãe. Então, que se você seja essa mãe que tem a ver com a vontade de Deus, que você seja uma mãe capacitada, uma mãe cheia do Espírito Santo. Amém? Eu te convido nós não pudemos no começo dessa live colocar o louvor, né? E por um problema de internet, mas eu te convido a ouvir esse louvor. Ele chama Liberta-me de mim. Ele tem a ver com essa briga entre espírito e carne. Ele tem a ver com essa situação de fazer a vontade de Deus e abandonar o pecado. Então eu te convido a ouvir, entra no YouTube, coloca lá, Liberta-me de mim, Luma Spidio. Eu não lembro o sobrenome exato dela, mas você vai achar fácil. Luma é o nome da cantora, da ministra de Deus aí que fala a respeito desse louvor, e ele se chama Liberta-me de mim. É lindo, é maravilhoso, você pode usar ele a seu favor no seu tempo de oração, você pode fechar aí seu quarto e ouvir ele e clamar para que o Senhor faça a vontade dele na sua vida, para que você também faça a vontade dele na vida do seu filho, porque com certeza ficará muito mais fácil. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa célula, por mais esse encontro. Eu quero convidar você a assistir aí nossos devocionais durante a semana, que eles vão acrescentar sobre a palavra ministrada no dia de hoje. A gente sempre tem pessoas, mulheres de Deus, muito especiais, falando da palavra de Deus, através das suas reflexões, através daquilo que Deus falou no coração delas e que Ele também pode falar no seu. Temos também as postagens toda semana. Nós colocamos textos, é legal que você leia todo o texto, que você compartilhe, que você divulgue, porque com certeza existem mães precisando de ouvir a palavra. Você não sabe, mas às vezes a pessoa está passando por um momento tão difícil que você compartilha uma palavra dessa e isso edifica o coração dela, você faz muito pelo outro sem nem mesmo saber. Essa é a nossa missão, falar do Evangelho. Temos também a sala de oração, que vai ser feita novamente aí na quinta-feira. Nós estamos agora fazendo ela de quinta-feira à noite. Então, veja os recadinhos aí na rede social, participe, chama a gente lá no direct. A sala de oração é uma bênção. Se você não sabe, se você não tem o hábito, se você não costuma orar, você pode entrar na sala de oração e a gente te ajuda, a gente ora junto, a gente ora pela sua vida. Se você não pode estar presente na sala de oração no momento em que ela acontece, você pode enviar o seu pedido de oração. Não fique parada. Você tem várias maneiras de se aproximar de Deus, mas o primeiro passo tem que ser seu. Amém? Que Deus te abençoe e vamos orar nessa hora para encerrar. Deus poderoso, Deus amado, Deus de bondade, Deus de misericórdia, de amor e de justiça. Nós te amamos e nós dizemos, Senhor, nesse momento que nós precisamos de Ti. Que o Senhor, por favor, nos ajude, Pai, a tomar as rédeas da nossa vida, nos ajude a entregar as nossas vidas, Pai, nas suas mãos. Se nós temos a certeza, Deus, que o Senhor faz o melhor por nós, nós precisamos nos entregar para o Senhor. E é isso que nós queremos. Que o Senhor nos ajude, nos capacite como mães, para que todos esses instrumentos que estão nos sendo oferecido, que Ele nos ajude no nosso processo de correção e que nós possamos, Deus, treinar os nossos filhos para viver a Tua palavra, para viver a Tua vontade. Nós fazemos isso por amor, porque nós não queremos, Pai, que eles sofram no futuro. Por isso nós gostaríamos, Deus, de ser capacitadas para ensiná-los isso desde cedo. E se por acaso, Pai, existem mães que já sofrem
com as consequências de atitudes erradas dos filhos. Se existem mães aqui presentes que precisam ser atingidas pelo Senhor, que o Senhor visite elas agora e que o Senhor enche o coração delas de esperança, porque o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que transforma toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos, Deus, no poder do teu Espírito, e nós nos colocamos, Pai, diante de ti, gratas, porque sabemos que o Senhor é o que há de melhor para as nossas vidas. Nós te louvamos nessa manhã, pedimos a proteção do sangue de Jesus sobre nós, para que o Senhor nos mantenha cheia de saúde, que mesmo diante de tantos índices, de tantas estatísticas, que o Senhor nos guarde e nos proteja. Visita agora, Pai, todas as pessoas que estão precisando do Senhor. Visita agora, Pai, os hospitais, visitam as pessoas que não te conhecem, que o Senhor possa, mesmo que em um momento difícil, se apresentar a elas e que elas se rendam a Ti. Que em nome de Jesus, Pai, as pessoas creiam no Seu Evangelho e que elas sejam saradas, libertas e que elas consigam, Deus, abandonar os seus pecados, a começar por nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se essa palavra te abençoou, compartilha ela com alguém. Amém? Você é uma mãe que ora.